Primeiro vou agradecer a oportunidade até de falar. Você falou do convite, mas eu acho que em tempos de internet, a internet é uma ferramenta super útil. Com certeza, por exemplo, você falou especialista, né? Eu sou uma infectologista, mas eu acho que ninguém pode se dizer ou se classificar como especialista em coronavírus hoje, porque é uma doença nova, a gente tem aprendido, acho que todo mundo tem tentado estudar muito, mas inclusive as referências, né? A gente que é médico gosta de trabalhar com evidência, né? De ter um embasamento científico para recomendar qualquer tipo de coisa. Então, não sou uma especialista em coronavírus, mas sou uma pessoa, assim, uma especialista em doenças infecciosas, que já viveu outras epidemias, e isso faz parte da história da humanidade, faz parte da história da medicina. E algumas coisas realmente, essa semana o panorama mudou um pouco, isso tem preocupado a gente. Acho que o primeiro ponto, né, a OMS declarou o coronavírus como uma pandemia, ou seja, pandemia, quer dizer, o número de países hoje acometidos já passou, ele está em torno de 150 países, né, que já são acometidos pelo coronavírus. Então, deixou de ser um problema local na China para ser realmente um problema mundial. E acho que o segundo ponto que é específico do Brasil é a mudança de que até então todos os casos do Brasil eram casos importados, alguém que viajou para a China, para a Itália e que chegou, teve contato e manifestou, ou pessoas que tiveram contato com essas pessoas que estavam sintomáticas e desenvolveram doenças. Então a gente tinha caso importado, que é essa definição, e caso local, alguém que pegou de um caso importado. E em São Paulo, começaram a ser identificados casos em que a pessoa não tinha nem contato com um caso importado, nem era uma pessoa que tinha viajado para uma conhecida área de risco. Ou seja, o vírus já circula na cidade de São Paulo. Isso também acontece na cidade do Rio de Janeiro. Então, teoricamente, qualquer pessoa hoje que circula por São Paulo, claro, é uma cidade gigantesca, difícil de dizer, mas é um potencial contactante do coronavírus. Então, acho que essa é uma questão importante. A transmissão comunitária, que é o que já nos preocupa em relação ao número de casos, já é identificada no Brasil. E uma vez que você fala pessoas que circulam em São Paulo já está sob risco, São Paulo circula no resto do Brasil, né, Rê? Porque assim, voos de São Paulo para qualquer lugar do Brasil. Então todos os dias tem pessoas indo de São Paulo para outros lugares e de outros lugares indo para São Paulo. Então a partir daí a gente está numa situação que o risco de crescer muito rapidamente o número de casos é real, tá aqui, né? Batendo na porta mesmo, né? Acho que alguns pontos importantes, assim, eu até pensei, quando a gente conversou, eu pensei, nossa, que responsabilidade falar do assunto, mas uma das coisas importantes é ter pessoas que pelo menos estão buscando informações de fontes confiáveis, das pessoas que já efetivamente viveram a epidemia, que estão vivendo a epidemia, né? Ninguém se livrou dessa epidemia ainda. Mas tudo que a gente diz hoje, como é uma epidemia ainda muito no começo, tudo que a gente diz, em medicina acontece muito isso, né? O que era verdade há 10 anos, hoje não é às vezes verdade. Eu falo isso para HIV, como a gente tratava HIV há 10, 20 anos é totalmente diferente de como é hoje. Mas essa é uma doença de evolução muito rápida, a epidemia tem se espalhado de forma rápida. Então, talvez uma informação que eu dê hoje é completamente diferente amanhã, ou até uma recomendação que a gente dê hoje vai ser completamente diferente de uma outra amanhã. É importante quando a gente fala em Brasil também, né? O Brasil é muito grande. Então, será que uma recomendação que hoje eu vou dar para a cidade de São Paulo ou o estado de São Paulo é a mesma que eu darei para Belo Horizonte? A gente não sabe. Isso é importante destacar também. Então, eu entendo que nessas situações tem 3 panoramas que são muito perigosos. O panorama da negação, isso não é nada, não é problema. Se não fosse um problema importante, a OMS não teria declarado uma pandemia, ok? Isso é catástrofe, é o fim do mundo, todo mundo vai morrer e a gente tem que ir para o supermercado fazer estoque em casa e eu vou comprar 20 caixas de máscara porque eu não quero saber o que acontece com os outros, mas eu vou me proteger, né? E o outro lado, esse egoísmo, né? Então, vocês estão falando do egoísmo. Não, olha, é muito grave mesmo, mas assim, dane-se os outros e eu vou fazer tudo do jeito que eu acho na minha cabeça que eu me protejo e ok. Então, a gente está nesse momento de
não é momento para pânico, né? Eu acho que a gente tem experiências de países que viveram catástrofes. O que aconteceu na China é uma catástrofe. Eles ultrapassaram os 100 mil casos, eles tiveram um número de óbito muito elevado, de óbitos, né? A Itália está vivendo no momento uma catástrofe. O que acontece hoje na Itália, eu vou dar um exemplo assim, eles tinham 12 mil casos. Tem um site, a gente tem um site que a gente vê em tempo real, mas a Itália tinha até há poucos dias cerca de 12 mil casos. E a hora que a gente entra e olha, ele já tem, se eu não me engano, aqui 21 mil casos. Em 4 dias isso que aconteceu. Então, quanto mais que você vai aumentando o número de casos, isso vai atingindo uma proporção exponencial muito grave. E a grande pergunta é em que momento que a gente tem que tomar condutas, né, mais agressivas ou menos agressivas para a contenção desse surto. Que eu digo assim, a gente não vai ficar livre, a ilusão disso, não, isso aí não vai, talvez vai ficar lá em São Paulo. De novo, a negação é muito ruim. O que as autoridades têm tentado fazer, estão discutindo, e eu acho que a gente, como cidadão, tem que tentar fazer, é o que a gente pode fazer para minimizar. A grande preocupação do ponto de saúde pública é que se a gente não faz nenhuma medida precoce, e de novo, a gente está falando de experiências de outros países, é muito difícil extrapolar um país para o outro, né? Então, alguns países fizeram medidas de contenção e de contingenciamento muito precoces e agressivas e tiveram sucesso, mas não quer dizer também que a realidade delas pode ser replicada para a gente. Singapura foi assim, Taiwan foi assim, Hong Kong foi assim, países que tinham um risco muito grande, porque tem uma ligação econômica e geográfica muito grande com a China, né? E eles conseguiram. Não quer dizer que a gente vai conseguir replicar isso, mas já mostra que esses países também que ignoraram, né? A Itália, tipo assim, não, começa a vir. Ignorou, eles estão vivendo o caos agora. Então, isso que eu acho que é bem difícil estabelecer o tempo, né, Rê? O timing, ter o timing perfeito. Será que já é hora de tirar as crianças da escola, de orientar as pessoas a ficarem dentro de casa? Eu acho que deve ser muito difícil também para as autoridades. A Carolina Sá acabou de entrar. Oi, Carol. É muito difícil para as autoridades do serviço de saúde, para as autoridades políticas também tomarem uma decisão dessa, porque o impacto econômico é gigante, né? Tem um impacto grande. Então, imagino que colocar-se no lugar dessas pessoas que têm que tomar essa decisão também é difícil, porque decidir se agora é o momento de ficar 15 dias. A Daniela acabou de fazer um comentário aqui, que lá no Distrito Federal, em Brasília, 15 dias as crianças já estão em férias escolares. Isso aconteceu em Brasília. Não sei como é que vai ser nos próximos dias das próximas em outras cidades, mas assim, como é que é se estabelecer? Eu vou aproveitar esse gancho. A gente espera uma semana. O que você está falando aí que lá na Itália demoraram um pouco e virou uma catástrofe, né? Virou uma catástrofe. Então, assim, eu vou tentar pegar esse gancho para explicar, talvez, o que é a ideia desse parcial confinamento das pessoas, né? Restringir a circulação de pessoas não vai impedir a epidemia de acontecer. O número de infectados, talvez, vai ser muito parecido. Então, essa é uma realidade que a gente tem que ter. Não adianta ter negação. E isso está acontecendo em todos os países. Na hora que a gente olha os Estados Unidos, estou aqui olhando na página, já tem confirmado 2.500 casos. E eram 100 até mais ou menos uma semana atrás. Então, ignorar não adianta. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tem... esse aqui tem um site interessante, se alguém quiser entrar, é o site da Johns Hopkins. Ele, obviamente, está ficando super pesado, porque todo mundo... mas ele já tem aqui o número atual de hoje, e que isso, gente, muda muito de uma hora para outra. De manhã eu consultei, o número da Itália não era esse. E não quer dizer que hoje apareceram esses casos, são os casos que são efetivamente confirmados, né? Mas já tem 150 mil casos no mundo inteiro, são quase 6 mil óbitos confirmados, mas muita gente está internada em CTI, em estado grave, então essas coisas são importantes. O que a gente fala é que quando você começa a limitar a circulação de pessoas, o que você impede é que você tenha um pico, que você tenha uma evolução assim. Você vai tendo caso, de repente estoura. Se isso acontece, o que é o grande problema dessa infecção? Comentando um pouco do quadro clínico. Ela é uma infecção respiratória, geralmente tem febre, aí vai começar uma discussão. Mas tem gente que não tem. Tá, eu tô falando o habitual. Geralmente tem febre e tem uma tosse. E isso dura em torno de 5 dias, 7 dias. A partir do 7º dia, esses pacientes podem começar a complicar.
80% das pessoas vai ter um quadro extremamente leve. Às vezes, uma febre baixa 1, 2 dias, uma tossezinha, e você vai achar que é qualquer outro resfriado. Até porque os coronavírus, de uma maneira geral, essa família de vírus, ela causa resfriado comum. 4 deles são causas de resfriado que circulam entre a gente, certo? Esse é um vírus um pouquinho diferente, né? Ele tem algumas características diferentes. Só que 15% das pessoas que se infectam, elas vão precisar de assistência hospitalar. 5% elas demandarão uma assistência hospitalar especializada, com ventilação mecânica, CTI. Então, se você tem um pico dos casos, o sistema de saúde não consegue absorver, que é o que está acontecendo na Itália hoje. Assim, eles têm hoje 1.000 pacientes em unidade de terapia intensiva, e se a epidemia seguir a curva que eles esperam, eles vão precisar até o final da semana que vem de 3.000 leitos, 2.000 a mais. E Não tem. Não tem. Né? Eu já ouvi falar até que bloquearam cirurgia, não tem mais cirurgia eletiva, porque estão usando os leitos do centro cirúrgico, porque no centro cirúrgico tem o respirador, né? O paciente vai ser anestesiado, ele vai ser entubado, vai precisar de ventilação. É mais complicado, né? E aí, por que a gente fala também do uso de materiais de proteção de maneira indevida? Os médicos lá estão trabalhando de forma ininterrupta, sem conseguir se proteger. 20% dos médicos de uma região específica da Itália que está mais acometida, adquiriram. Então, aí eu tenho que tirar o médico da assistência. E os que ficam mais desprotegidos. Porque fala assim, vamos construir um hospital, mas eu preciso de gente, eu preciso de respirador, né? Uhum. Então, eu estou falando isso no sentido assim, do ponto de vista individual, não é uma questão de pânico, mas do ponto de vista de saúde pública, é extremamente preocupante, né? Então, quando a gente fala medidas restritivas, não quer dizer que eu vou deixar as pessoas 2, 3 meses presas dentro de casa. Mas talvez nas regiões em que... E ontem teve uma entrevista do governador do estado de São Paulo. Não estou falando nada de política aqui, que daqui a pouco alguém está falando. Não estou nem defendendo nem acusando, mas teve uma entrevista, eu achei bastante interessante. Assim, o Ministério da Saúde se reuniu com o secretário de Saúde do estado de São Paulo, com o governador. Eles recomendaram que na cidade de São Paulo os grandes eventos fossem cancelados, que as faculdades públicas, as estaduais, a determinação é que não tenha aula, as privadas é uma recomendação. Mas não adianta, né, Rita? Assim, isso é importante. E o que eles falavam das férias escolares, né, de crianças? Eles vão fazer isso de forma gradual. Por quê? Se você tira de uma hora para outra as creches e crianças, essas mães e pais estão trabalhando. Eles vão deixar as crianças com quem? Com os avós, que é a população mais vulnerável para ter complicação. O índice de complicação em pacientes jovens 20, 30 anos é 0,1, 0,2%. Mas na população acima de 80 anos, a mortalidade é de 15%. Então é muito diferente. Então eles falaram, olha, a gente não pode interromper de uma hora para outra, essas famílias têm que se organizar, elas têm que pensar como que a gente tem que instruir as crianças e adolescentes de como que elas têm que se comportar nesse período. Então, eu achei isso bastante prudente. Agora, colocar férias de faculdade e as pessoas... Isso tem acontecido. Tem muitos estudantes, por exemplo, de São Paulo, que são de outras cidades. Eles voltam para casa, aí eles vão para boate que tem 500 pessoas, eles vão para um show. Então, isso não é... Eu não estou restringindo a circulação de pessoas, né? Então, assim... Isso que eu acho importante a gente falar sobre isso, porque, assim... cada um se responsabilizar pelo todo. Eu acho que você falou aí do ponto de vista de saúde individual, então né, adultos saudáveis têm um risco de mortalidade muito pequeno. Mesmo se pegar, vai funcionar como resfriado e não vai morrer. Ou talvez não vai nem precisar da UTI, enfim. Então, assim, e a responsabilidade que eu tenho sobre o coletivo? Porque não adianta eu ficar... Né? Como você falou aí, universitário lá, 20 anos de idade, jovem, ele não vai morrer disso. Mas se ele não se sentir responsável pelo todo, pelo coletivo, ele vai deixar de ir na faculdade, ficar feliz de pegar mais umas férias aí precipitadas, mas vai para o clube, vai para a boate, vai para o show, né? Se tiver show, porque exatamente. E aí não resolve o problema, né? A Carolina perguntou. Eu vi algumas perguntas assim, né? Eu vi algumas perguntas ali. Mas essa restrição seria até quando? Gente, ninguém sabe dizer. Isso a gente vai ter que construir dia a dia e de acordo com... É a mesma coisa. Talvez a restrição comece a valer para algumas cidades. Nas cidades que não tem transmissão comunitária, o comportamento é diferente.
Mas, de novo, pode ser que seja feita uma restrição por 1, 2 semanas, a gente observa. Quando a transmissão comunitária ela começa, a gente espera o início do pico de diagnóstico dos casos em torno de 30 dias. Porque o período de incubação, ou seja, incubação eu tenho contato com o vírus quando eu vou começar a manifestar o vírus. Ele pode durar em torno de 14 dias ou mais. Esse é um dos problemas. Então, quando a doença tem uma incubação muito curta, influenza é assim, né? Geralmente você tem um contato com o vírus, você vai ter sintoma daqui 2, 3 dias. Uhum. Então é muito fácil. Quando o período de incubação é muito grande, as pessoas acham que ela teve o contato, ela nem lembra que talvez teve o contato ou que ela se considera um fator de risco. Isso dificulta. Existe uma questão de se o assintomático pode transmitir. Sim, ele até pode, mas isso não é o mais importante, não é o mais relevante. Mas, de novo, eu estou dando uma informação à luz do conhecimento que a gente tem hoje. Pode ser que daqui a 20 dias alguém vai falar assim, não, a gente descobriu que os assintomáticos, como é o caso, por exemplo, de catapora, de sarampo, e por isso são doenças também muito transmissíveis, não só pelo modo que se transmite, né, quanto a partir de quando transmite, pode ser que esse conhecimento mude daqui a alguns dias. Então, a gente tem essa clareza que é uma doença nova, a gente não entende muito, a taxa de mortalidade global, ela não é tão alta, eu estou falando não alta, eu calculei aqui agora, deu perto de 4%, mas quando a gente começa a falar que o número de pacientes acometidos pode ser muito grande, então o número de mortos total pode ser grande, talvez esse número ele é exagerado, porque talvez tenha muita gente que teve infecção assintomática ou pouco sintomática que a gente nem sabe. De novo, é uma doença nova. Talvez daqui a 2 meses a gente vai ter uma outra perspectiva. Mas eu acho que a gente começar a ter uma visão um pouco mais coletiva do que o que eu posso fazer, sabe? Principalmente nas cidades em que a transmissão comunitária, então eu estou falando principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente ter uma postura um pouco mais proativa, ela é importante. Se a gente também esperar as autoridades toda hora, não, eu vou esperar que tenha realmente uma recomendação. Então, eu tenho amigas perguntando assim, olha, eu tenho um show em São Paulo amanhã, espera-se 20 mil pessoas. Olha, não é o pavor, não, mas eu não sei se é o momento. Pode ser que daqui a 2 semanas você fale, a Renata exagerou, a autoridade exagerou. Mas é muito difícil da gente responder isso agora. O que a gente vê Eu não iria. Eu não iria. Eu também não iria. Eu te digo que mesmo viagens para São Paulo, talvez assim, de novo, São Paulo é uma metrópole, pode ser que a gente esteja errado. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas assim. Qualquer um que esteja aí, alguém iria para a Itália hoje? Não, não iria. Mesmo se tivesse alguém jeito. iria para os Estados Unidos hoje? Não sei, tem lugar lá que tem mais transmissão. Aonde, né? E aí, da mesma forma. Então, de novo, é um problema importante. A gente vai ter que saber como se comportar ao longo das próximas semanas e meses. A gente tem que conversar muito também, assim, dos idosos, talvez, proativamente, tentarem diminuir a exposição a situações de risco, porque eles são, principalmente os idosos e pessoas que têm doenças crônicas. Hipertensão teve uma correlação importante com maior risco de complicação, diabetes, né, pacientes imunodeprimidos. Então, a gente tem que ponderar tudo, mas ninguém tem uma verdade absoluta nesse momento. É isso, quando tá com caso, é o que você falou, uma doença nova e acaba que a gente não tem tanta informação a respeito, né? A Luciana Dutra tá fazendo pergunta aqui, ela tinha mandado pergunta pra gente no direct, então ela mora em São Paulo. E aí ela falou que a ela gente fez deve... duas perguntas. Primeiro ela tinha falado assim, eu tenho uma criança de 3 anos, eu devo levar ela para a escola ou eu deixo em casa? Nós devemos ficar em casa? E agora ela está perguntando sobre a questão de prédio e condomínio, né? Antes mesmo de ter uma recomendação oficial, né? Como que você acha, Rê, que a gente deve se comportar? Mas em São Paulo já houve uma recomendação oficial assim, as escolas municipais vão começar a fechar, as escolas privadas haverá uma recomendação, né? Então isso foi falado pelo governador e pelo prefeito de São Paulo. E é claro, fazendo isso de uma forma gradual, porque, de novo, se a mãe tem que trabalhar e ela tem que deixar
a criança com o avô, o que será que é melhor ou pior, né? O contato, a transmissão, isso é importante falar, ela talvez seja muito mais, de novo, à luz do conhecimento que nós temos hoje, pode ser que isso mude amanhã. Diferente de sarampo, que o contato acontece por partículas muito pequenas que ficam no ar por muitas horas, esse contato do coronavírus, ele parece ser mais importante por secreções, principalmente da mão, na boca, né? Ou de um contato próximo, que a gente considera um contato maior do que 15, 20 minutos a uma distância de 1 metro, 2 metros, né? Mas eu acho... Quem tá solteira é melhor dar um tempo, não arrumar crush agora, né? 3 meses, Olha, 4 sem beijar na boca, difícil a não vai pergunta, matar hein? ninguém. Mas é isso que eu digo, eu acho que tudo isso que está acontecendo é muito maior do que eu, muito maior do que você, muito maior do que o hospital que eu trabalho, que a cidade que eu moro, do que o país que eu moro. É uma questão muito maior. É uma pandemia. Hoje a gente tem 150 países acometidos. Não tem como ignorar isso. Então, se fosse uma coisa tão simples de resolver, a Itália já tinha resolvido. Alguém pode falar assim, mas a China, ela ficou 30 dias com uma infecção que eles nem sabiam o que tinha, né? Mas a Itália já sabia o que ela tinha quando começou a ter os casos. Talvez ela não entenderia que seria como foi, né? Então, acho que a gente vai ter que começar a ter uma postura um pouco mais proativa, assim, olha, não é que eu vou ficar nesse momento, principalmente nas cidades em que não tem transmissão ou casos confirmados. Mas será que vale a pena arriscar nesse momento? Eu falei, o Brasil tem muita circulação. É muito difícil não ter uma cidade que não tenha pessoas que foram ou estiveram ou estão indo para São Paulo. Isso, exato. Então, será que evitar grandes eventos não seja algo, pelo menos nesse momento, até a gente entender como a epidemia vai se comportar no Brasil, mais coerente? Acho prudente, né? Eu vou aproveitar para fazer... Termina o raciocínio aí, depois eu pergunto. Eu falo assim, será que a gente não tem que colocar principalmente a população vulnerável, que a gente diz que são os idosos? Algumas perguntas que tiveram, a grávida é vulnerável igual era na influenza? Aparentemente não, mas também o número de grávidas infectadas ainda foi pequeno para a gente responder. Tá? E crianças pequenas, parece ser mais grave? Não parece ser mais grave, o quadro parece ser muito leve nelas. Mas parece, a gente não sabe se gestante pode transmitir para o feto ou não, porque como é muito transmissível por contato, a mãe vai amamentar. E aí é muito mais fácil ela transmitir, talvez, por esse contato, né? Quer dizer, contato próximo. Tem contato mais próximo de recém-nascido que com mãe? Aí alguém vai falar assim, mas não é para amamentar? Não é isso que a gente está falando, mas, de novo, é uma doença nova, a gente não sabe. Mas o número de crianças internadas ou acometidas, e que eu posso estar errada, eu acho que não foram relatados óbitos em crianças muito pequenas, às vezes até crianças maiores houve, mas a informação é tão rápida que a gente não consegue acompanhar tudo isso também. Tá, mas então parece que crianças pequenas, abaixo de 5 anos, não é diferente de adultos, por exemplo. Exatamente, ele comporta como a infecção leve, né? Tá, até o momento são os idosos que têm idosos mortalidade e pacientes mais que têm comorbidades, né? Outras doenças, diabetes e tudo mais. Então, aqui a Luciana está perguntando, teve um bebê com coronavírus que não sabe se foi na gestação ou logo que nasceu. A gente não vai saber, é muito difícil de saber isso. A não ser que tenha uma pesquisa científica que, assim, toda criança que nascer, eles vão lá colher RNA, e eu tenho que ter certeza que a mãe estava infectada. Então, talvez daqui a um ano a gente tenha essa resposta. Hoje, Lu, a gente não tem essa resposta. Eu já vi algumas perguntas em relação ao uso de máscara, né? Isso é super importante as pessoas entenderem. Então, meu marido estava em São Paulo agora, eu tenho amigos que estavam em São Paulo, todo mundo usando máscara em São Paulo, gente. Não é isso que vai resolver, isso gera outro pânico. É interessante, por exemplo, os profissionais da área da saúde, eles, muitas vezes, os que se contaminaram justamente na hora de tirar o material de proteção. Então, a pessoa assintomática, ela usa a máscara, ela tem a falsa proteção, a falsa sensação que ela está protegida, e aí ela não preocupa tanto com a higiene da mão. E a hora que ela chega em casa, ela tira a máscara e, vou meter a mão no nariz, meter a mão na boca, cocei o olho. Essa pessoa se infecta, ou pode se infectar, né, se ela teve o contato com aquela secreção. A pessoa que está sintomática,
né? Então tem tosse importante, está com febre, por algum motivo ela tem que se expor ao ambiente externo, essa sim, numa situação dessa, usar a máscara protege os outros. Porque a transmissão acontece a hora que eu tuço e aquelas gotículas da tosse alcançam uma pessoa. Por isso que a gente fala essa distância de 1 metro, 2 metros. O que é o grande problema? A pessoa tosse, essa gota cai em uma superfície lisa e o contato que a gente tem com isso, a gente pode ter o contato também com o vírus na hora que a gente leva a mão em qualquer tipo de mucosa, o olho, nariz ou boca. Então, nesse sentido, olha, eu estou sintomático, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir no supermercado, eu tenho que sair ali. Essa pessoa pode usar máscara e é recomendado, né, que ela use, mas é nessa situação. Que a gente... Sintomático, então, Rei. Então, se eu hoje... Tá, tudo bem, na minha cidade não teve nenhum caso, né? Tô em Uberlândia, Ok. caso confirmado. Mas digamos que eu hoje comece com febre, tosse, escorrendo o nariz, parecendo um resfriado. Seria prudente eu colocar uma máscara para sair de casa para ir ao supermercado? Pode ser, mas é aquela primeira coisa, o ideal, se você está febril e está realmente doente, é que você não fique saindo, né? Independente de coronavírus, você gosta de estar no supermercado e tem alguém tossindo na sua nuca, assim? Ninguém gosta disso, né? E você não se sente confortável, porque a gente sabe que existem outras doenças. Acho que outra coisa importante de diferenças, né, da epidemia de um lugar e de outro, e eu volto a repetir, a gente tem que aprender com os erros e acertos de cada país que está vivendo essa epidemia, é que esses países do hemisfério norte, eles estão saindo da epidemia de influenza e nós vamos entrar na epidemia de influenza, né? Os meses frios vão começar, então o governo também, nesse sentido, a gente tem que parabenizar, eles estão antecipando a vacina. Explica aí, porque aqui tem muita gente que não é da área da saúde. Todo ano... Influenza é a gripe, né? É a gripe, né? Então, todo ano existe um período que tem mais gripe, né? Que tem uma época do ano que tem mais gripe naturalmente. Isso acontece, né? E o que você está falando é que nos países do hemisfério norte, eles estão saindo, terminando o inverno, né? Vai entrar daqui a pouco primavera lá para eles, e estão diminuindo. E a gente está entrando, justamente quando a epidemia que está crescendo. E aí você confundir. Vai estar com um punhado de gripe, que é influenza, e todo mundo vai achar que é coronavírus. Então vai ser uma bagunça. Ou vice-versa. Eu acho que é coronavírus, é influenza. E aí, às vezes, eu deixo de tratar a influenza numa situação do paciente. Então, a gente vai ter que estar atento com isso. De novo, nesse sentido, né, o governo federal, estadual, eles estão antecipando a campanha de vacinação de influenza. Eles vão começar justamente com os idosos. Eles pensam, olha, essa é a população de risco para doença por influenza, né, por gripe e por coronavírus. Então, eu preciso proteger essas pessoas. Então, mais do que nunca, as pessoas que têm indicação, elas devem vacinar. Nós, profissionais da área da saúde, muita gente fala assim, mas eu não vacino para gripe porque mesmo gripe em jovem não tem complicação. Mas nós, profissionais, a gente pode transmitir para um paciente que não consiga lidar com essa infecção de maneira que é mais adequada. suscetível a ter, né, complicações, tá certo? Então, a gente tem responsabilidade nisso, né? Eu falei, de novo, eu acho que a gente... tem as coisas boas e ruins, mas talvez se a gente conseguir entender que tudo isso é maior do que nós, é maior do que a minha casa, a minha escola, a minha cidade, a gente vai ter que começar a ter um espírito comunitário mais importante. Como é que eu posso contribuir? Eu falo assim, você é médica, eu também sou. Quantas vezes que a gente foi trabalhar literalmente doente? Com tosse, com febre, mal? Porque a gente acha assim, eu adoeço um pouco. Eu adoeço pouco, mas eu não falto serviço, não. Bem raro. Já deixei de trabalhar por causa disso, mas eu já fui trabalhar doente várias vezes. E tudo isso tem um peso, né? A gente estava discutindo nisso. Eu trabalho com controle de infecção no hospital. Funcionário meu começa a falar assim, olha, eu tô com tosse e febre, eu devo trabalhar ou não? E aí daqui a pouco eu tenho 20% da minha força de trabalho afastada. Tá, mas eu não posso deixar ele trabalhar sintomático. Porque se ele for uma situação dessa que ele transmite uma doença para um paciente ou para um outro colaborador de saúde, né? Que é o que aconteceu na Itália, por exemplo. Imagina no meio de uma epidemia você perder 20% da sua força de trabalho porque ela ficou doente. É desesperador. Então, assim, de novo, mas você está falando então que a gente tem que ter o pânico? Não, estou falando que a gente tem que entender que é uma situação de alerta, que as informações e recomendações elas vão mudar diariamente, ok?
que a gente vai ter que começar. Tem pessoas muito sérias envolvidas com isso. Eu digo, aqui em Ribeirão, a gente criou um comitê de enfrentamento do coronavírus. A gente não tem nenhum caso em Ribeirão Preto. Mas a gente tem gente que vai e volta de São Paulo o tempo todo. Uhum. Eu não tenho dúvida. Eu não sei se Ribeirão vai ter ou não. Eu tenho certeza, só não sei quando. Então, a gente vai ter que saber lidar com isso também, né? Você viu essa De pergunta novo. aqui? Ah, Que eu achei interessante. Renata, a Letícia estará retornando da Inglaterra nessa semana. Deve fazer quarentena mesmo sem sintomas? Essa pergunta é importante, hein? pergunta importante. A gente tem discutido isso. O governador, né? Quando eu digo governador, não é especificamente o Dória, a equipe do estado de São Paulo, talvez eu estou falando que ele, né? Mas o governo de São Paulo emitiu uma nota ontem sugerindo que pessoas que viessem do exterior ficassem pelo menos 7 dias relativamente presas em casas. E essa nota ela foi rebatida hoje. Por quê? Isso depende muito de onde a pessoa vai. Se eu considerar que essa pessoa vai para São Paulo, eu não sei se faz muito sentido. Já tem a circulação do vírus em São Paulo. Então, não sei se é uma medida que, nesse momento, de forma isolada, resolve. Talvez se a pessoa for para uma cidade, aí depende, então a Inglaterra está tendo casos. Se ela for para uma cidade em que ela não tem transmissão ainda, ou não tem casos relatados, talvez seja prudente ela reduzir a circulação dela. De novo, você está falando que tem que fazer? Talvez seja prudente. Alguém pode falar assim, Renata não dá resposta nenhuma certeira, só tem certeza que A Renata está em cima do muro. A Renata está em cima do muro. Em cima do muro, não quer se né? comprometer. Mas é muito. E os governantes têm essa dúvida também. O que você falou, a hora que você vira e fala que você vai cancelar uma feira de 5.000 pessoas, ele vai falar assim: que absurdo, aquela feira era importante para a cidade. Aí, se você não cancela e tem 5.000 pessoas infectadas depois de um mês, se você não tem leito de CTI de hospital para elas, eles foram irresponsáveis. Exatamente. É uma decisão extremamente difícil, né? É uma decisão muito difícil. O que você falou aí desse exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Se essa pessoa que está vindo da Inglaterra, está indo para São Paulo, onde o vírus já foi identificado, que ele já está tendo transmissão comunitária, quer dizer, ele já está circulando, pode ser que não faça muita diferença. Mas olha só, eu entendi que pode ser que não faça diferença do ponto de vista de saúde pública. Mas do ponto de vista individual, sim, porque se aquela pessoa estiver contaminada e transmitir para mais uma pessoa, para um idoso, para aquele idoso pode fazer a diferença da vida dele, simplesmente, não é? Então, talvez para a saúde pública não faça tanta diferença, mas para uma saúde individual, sim, faz. Então, mas, de novo, Rê, aparentemente, a transmissão de assintomáticos não é que ela não exista. Ela existe, ela já foi documentada. Mas ela é pouco frequente, ok? Então, acho que assim, um bom senso numa situação dessa. Em São Paulo, talvez não seja. De novo, algo intermediário. Mas numa cidade, eu não sei. Uberlândia não tem nenhum caso confirmado, né? Não. Essa pessoa chega em Uberlândia. Será que essa pessoa que chegou de viagem, ela pode reduzir um pouco a circulação dela? E, principalmente, independente de ser em São Paulo ou não, essa pessoa ficou sintomática, ela definitivamente deve reduzir a circulação, né? A gente vai começar a ter um outro problema daqui para frente. Atualmente, a gente, estou vendo algumas aqui. Quantos casos negativos dos casos suspeitos? Ou você não tem resultados ainda? Da onde? Eu não li essa pergunta aqui da onde. Deixa eu ver. Vocês enviaram exames para o ASOF? Ok. Aqui em Ribeirão Preto, acho que foi. Aqui em Ribeirão Preto a gente enviou, se eu não me engano, a gente já tem, são 13 ou 14 casos que foram descartados. Mas olha, de novo, as cidades, por enquanto, que não documentaram transmissão, elas vão fazer exames confirmatórios. Daqui a pouco, em São Paulo, não vão mais indicar. Eu estou colocando isso porque até o próprio governador falou isso na entrevista ontem. Pode ser que eles mudem de ideia. Mas se o número de casos começar a aumentar muito, eles só vão fazer teste confirmatório para os casos graves. Porque não vai ter teste para fazer para todo mundo. Uhum. Então, eu estou dando aquela coisa, estou falando que eu ouvi isso ontem, teve recomendação ontem que já mudou hoje, né? Eles já voltaram atrás em algumas recomendações. Uhum. Mas a gente tem visto o tempo médio de resposta de quando a gente manda para o Lutz. Aqui em São Paulo, o laboratório de referência é o Adolf Lutz. Eu não sei aí em Minas Gerais qual que é o laboratório. Então, cada estado funciona de uma forma.
mas aqui tem demorado, em média, 6 a 7 dias para sair o resultado. Mas quando começar a ter um número muito grande de casos e exames lá, esse resultado vai demorar mais. Sim, para sair, porque vai ter mais demanda, né? E aí, eu queria comentar duas coisas também, falando desse comportamento de comunidade. Você é médico, eu também, tem um monte de colega médico. A gente saber usar os serviços de emergência. A gente parar de ir para emergência ou do pronto-socorro por qualquer motivo. Porque aí você imagina, você chega num lugar, um monte de gente sintomático, tá todo mundo esperando consulta, vai ficar 2, 3 horas esperando. Então, assim, o sintomático respiratório, ele está bem, ele deveria ficar em casa e não fazer muita coisa, a não ser que ele tenha sinal de desconforto, né? Independente da causa. O resfriado você vai fazer repouso e tudo mais. Um outro aspecto que eu vejo que tem, entre aspas, aí, bombado na internet, né? São os oportunistas, que eu falo pseudo-médico, porque médico de verdade não devia fazer isso. De começar a recomendar o soro para imunidade, aí você vai lá e recomenda. Eu falo, gente, é só a gente pensar 2 segundos, né? A China viveu o caos. Se tivesse um soro para imunidade, alguém tinha dado para todo mundo na China, né? Nos Estados Unidos, eles não estavam passando o que eles já estão passando agora, e nem na Itália. Então, aí começa a ter um monte de receita assim. Eu não vi isso, mas aquelas histórias. Come 20 alhos por dia que você se protege. Ou toma chá de erva cidreira. Aí começam aquelas coisas. É óbvio, quem leva uma vida mais saudável, tem uma alimentação melhor, tudo isso, obviamente, para qualquer doença, essa pessoa vai ter uma evolução melhor. Isso é meio, né, senso comum. Não precisa nem de médico falar isso. As nossas bisavós falavam isso, né? Então, mas essas fórmulas mágicas a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas perguntas que a gente teve aqui ainda sobre transmissão, você já explicou. Teve uma pergunta da Thalita Mamed, que foi sobre clube piscina. Eu vi. De novo, não sei responder de clube piscina. Eu penso assim, piscina, lógico, tem cloro, a gente sabe até isso, porque eu trabalho com controle de infecção. Quais são os desinfetantes que funcionam bem para o coronavírus? A gente tem alguma ideia, mas isso também não foi super estudado, então a gente tem feito. Claro que a piscina tem cloro, mas eu não sei dizer se... Você imagina que na piscina tá todo mundo soltando secreções nasais, orais ali. Eu não sei dizer. Se tiver um paciente, talvez só que nadou, talvez seja insignificante. Se foram 10, então eu não tenho resposta para isso. De novo, aí é usar o bom senso. Nossa, eu preciso disso para viver agora, recentemente? Não. Dá para ficar sem uma piscininha 2 semanas? 1 mês? Dá, gente. Dá. Mas eu quero fazer uma caminhada no clube. Ótimo, é aberto, o contato com as pessoas não é próximo, é um ambiente arejado. Eu quero ir para academia. De novo, nossa, você vai para uma aula, talvez tem um monte de gente muito junto, ou é uma coisa que eu consigo fazer atividade e tá higienizando minhas mãos de maneira adequada. Parece meio catastrófico o que eu estou falando, mas não é. Eu acho que a gente tem que ter uma postura. Eu estou dizendo a realidade um pouco de São Paulo e Ribeirão Preto nem teve caso, mas eu tenho muito esse pensamento assim. A gente tem um fluxo de pessoas de São Paulo muito grande. Talvez a realidade em Minas Gerais é outra. Na própria Itália, o problema não é na Itália inteira. E na China, não foi na China toda. Mas, então, gente, teve uma pergunta a gente saiu da China para ter 150 países acometidos. Então, isso tem mostrado que a forma de contar, que é bastante contagioso esse vírus, né? Tem mostrado que a facilidade de contágio é alta, né? Teve uma pergunta da Rafaela Janones, minha sobrinha, filha da Dani, vai fazer 10 anos, eu achei super legal, que ela perguntou assim, como se prevenir? Eu achei isso legal, porque assim, se a gente está falando do uso da máscara, se você está sintomático, que você vai evitar de transmitir isso para os outros. E se eu quero evitar ao máximo, qualquer chance, aí eu acho que é o que você começou a falar aí, né, Rê? Como se prevenir. Então, esse cuidado de você... Eu não tinha pensado nisso, você falou da academia, interessante que eu não tinha pensado. Porque você vai na academia, aí você pega no mesmo lugar, todo mundo pega no mesmo lugar, no pininho para mudar o pezinho, você pega no negócio para fazer o movimento, você põe as mãos em todos os lugares que todas as pessoas colocam para mudar o peso, para fazer o exercício mesmo, a gente usa as mãos o tempo todo. Eu não tinha pensado nisso, como que a academia... Mas, de novo, talvez isso tenha a mesma importância em São Paulo como tem em Uberlândia. Eu não sei te responder. Né? Provavelmente hoje não.
Mas vai que vem um cara lá de São Paulo, transmissão comunitária. Gente, todo dia tem gente que mora em Uberlândia, trabalha em São Paulo e que vai 2 vezes por semana, ou vai toda semana. Foi lá, ficou no hotel, malhou, pegou. Não tá ainda. Veio aqui, tá malhando na mesma academia que eu não sei. Não é querer fazer pânico, mas assim... Exatamente, mas não é o pânico. A gente vai ter como se prevenir? Eu acho que esse se prevenir é prestar atenção em tudo isso. Onde é que você põe suas mãos, né? Eu, assim, dentro de um certo bom senso. Quem mora, principalmente, como eu falei, uma pessoa que vai, você começa, mas quem mora na cidade de São Paulo hoje, que, se eu não me engano, já tem próximo a 100 casos confirmados, porque o número de casos confirmados no Brasil já ultrapassou. Eu já vi várias coisas. O Ministério ontem relatou um número que foi um pouquinho acima de 100 casos. Hora que eu entro em um outro site da John Hopkins, já tem um número um pouco maior aqui no Brasil, então é difícil de dizer. A Luciana perguntou uma coisa dos casos da China, eu já vou responder. Então, talvez em São Paulo, o que eu evitaria? Quem pode trabalhar de casa nesse momento, nas próximas 2 semanas, até a gente entender como que a epidemia vai se comportar? Trabalhar de casa, evitar aglomeração, não ir em grandes eventos. De novo, isso aqui é uma visão minha, né, Rê? É uma visão daquilo que a gente percebe. Pode ser que alguém vai falar assim, essa mulher tá uma louca. Eu, inclusive, no começo da epidemia, eu estava muito assim, gente, mas será que é tudo isso? E, de novo, a gente tem que ter, talvez, a sensatez de, com as evidências que a gente vai tendo acesso, de falar assim, peraí, a coisa não é um resfriado comum só. E não é uma transmissão tão simples assim. E, de novo, quando a OMS fala que é uma pandemia, não tem uma pessoa que fala assim, vamos lá falar que é uma pandemia. É porque a coisa não é tão simples assim de controlar. Se fosse, não está acontecendo o que tem acontecido em alguns lugares. Então, o número de casos, talvez a sua infecção individual vai ser muito difícil de você evitar em algum momento, se a gente realmente chegar a ter uma transmissão maior no Brasil. Mas essa restrição de ambientes muito cheios, atividades que você se expõe muito, você evita aquele pico. E a hora que eu evito o pico, eu pelo menos consigo permitir que os serviços de saúde absorvam essa demanda. Porque depois que ele acontece. E aí, fala assim, e as pessoas falam assim, não, mas a gente tem leitos de CTI. Olha, a gente tem. Mas as pessoas continuam infartando, elas continuam tendo acidentes que elas precisam de CTI, elas continuam tendo outras patologias, então não tem como eu esvaziar os CTIs de hoje e falar assim, agora eu vou abrir CTI só para coronavírus. Eu falo que algumas epidemias a gente não tem como comparar, né? Epidemia de dengue. Ribeirão teve uma epidemia há alguns anos que a gente teve mais de 30 mil casos. Mas dengue, mesmo dengue grave, você pode montar barracas de hidratação que você põe lá, soro, hidratar. O paciente grave do coronavírus, ele precisa de hospital de verdade, ele precisa de respirador, ar comprimido, oxigênio, que eu não consigo montar em uma semana. Na China eles montaram em 10 dias, mas aí é diferente. Mas, assim, aquilo que eu falo, as pessoas não entendem. Se na China eles tiveram o desespero de montar um hospital em 10 dias, é porque as coisas podem chegar numa proporção muito grave. Né? O Kenzo fez uma pergunta. O Kenzo fez uma pergunta que eu achei interessante também, que é o seguinte: quanto tempo em casa? Porque a gente tem visto a recomendação de 15 dias em casa, e talvez seja até pela essa questão do período de incubação que você falou. Incubação, sim. Então ele falou assim, para evitar essa disseminação, ele fez uma pergunta, quanto tempo? Será que ficar 15 dias? Será que essa recomendação de escola, trabalho, ficar 15 dias? E aí depois, né? Seria para a gente observar como é que vai ficar essa epidemia, que eu tô achando interessante você falar essa questão do pico, né? De prevenir justamente esse aumento muito abrupto de casos. Isso. Né? A ideia inicial é essa, assim, até porque, de novo, os governantes, eles entendem o impacto econômico que tem nisso. Mas, gente, assim, o impacto econômico já aconteceu, né? Ele já aconteceu, esse impacto econômico vai ser maior, os países todos vão ter que... Você perde força de trabalho, você tem que gastar, então esse impacto econômico, ele já foi também. É ilusão que a gente acha que não vai acontecer. É só para a gente olhar as bolsas, uma série de coisas, daqui a pouco a gente começa a ter redução de outras coisas, mas... de novo, a gente não sabe muito bem. Talvez seja prudente você indicar 7 dias, 2 semanas.
Se, por exemplo, estava tendo um aumento importante de casos em São Paulo, de repente eles conseguiram ver que diminuiu. Talvez você pode abrir de novo, é aquilo que eu falei. Não é que vai impedir que novos casos apareçam, mas você começa a impedir aquele pico, você começa a entender como é que a doença se comporta. Alguém perguntou de vacina. Vacina, Rê. Quem trabalha na área médica entende também. Que as pessoas falam assim, mas a vacina do H1N1, em poucos meses eles conseguiram produzir. É porque era uma vacina que a gente já tinha o conhecimento, o H1N1 era um vírus da gripe um pouquinho diferente. Então, a gente já tinha como trabalhar isso melhor. Não tem uma perspectiva de produção de vacina num período menor do que um ano. Não tem. Isso tem um tempo de desenvolvimento, a gente tem que testar. De novo, a medicina séria, ela não sai dando uma vacina e fala assim, vou dar, vou ver o que vira. Porque a gente não sabe se a vacina vai ser segura. Isso. A gente tem que ter essa seriedade científica, né? Por questão de segurança, né? Lógico, de segurança, etapas, de eficácia. Né? Para pesquisa clínica, para você colocar uma vacina no mercado. Existem algumas etapas a ser cumpridas e que não sai antes de um ano, né? Eu vi um artigo da Science, que foi publicado essa semana, acho que ontem, que o Trump fala que o pessoal tinha que liberar uma vacina nova e o Anthony Fauci, que é um dos maiores especialistas em doenças infecciosas nos Estados Unidos, e falou assim, olha, a perspectiva é 1 ano e meio. E que não tem como acelerar isso, não é uma má vontade né? A gente for ver, eu fico impressionada, por exemplo, os primeiros casos de coronavírus começaram na China no início de dezembro, e os primeiros casos mais graves foram identificados no final de dezembro. Dia 8 de janeiro, eles sabiam que vírus que era e tinha a sequência completa. Então, assim, a gente já é muito rápido em medicina. Isso já é sensacional. Comparado a outras epidemias da história, né? Ou pandemias. Exatamente. Em menos de 2 meses, se a gente pegar... É diferente, mas se pegar o HIV demorou muitos anos para a gente reconhecer, para saber que vírus que era. E depois ter um teste. A gente, num período de 1 mês, a gente descobriu que vírus que era. Fala a gente não, né? Coitada. Os chineses lá. Descobriram que vírus que era, sequenciou esse vírus, começou a entender o mecanismo de transmissão, produziu um exame para fazer diagnóstico. Isso é sensacional. E assim, eles não esconderam isso, talvez diferente de outras situações em que os chineses guardaram isso para eles. Quando eles começaram a ver que tinha alguma coisa errada, eles falaram, olha, Organização Mundial da Saúde, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. E a gente não sabe muito bem o que é. Né? E eles fizeram quarentena, eles fecharam as cidades até de forma, assim, realmente pesada. As pessoas foram trancadas nas casas, né? Então, lá eles foram assim, ainda assim, obviamente, como eles não sabiam o que acontecia nos primeiros dias, a situação lá... E talvez, se eles não tivessem feito isso, a situação seria muito mais catastrófica do que foi, né? Então, o que eu digo assim, a gente vai ter que ter muita atenção de que cada realidade vai ser uma, a cada dia que novas informações vão surgindo. A gente vai ter que ter um senso de comunidade um pouco maior. Mas eu vou dar um exemplo particular meu. Eu tinha férias marcadas para daqui a 20 dias aqui dentro do Brasil mesmo, em coisa aqui no estado do Rio. Não porque eu tinha medo de transmissão. Eu pensei, gente, eu não posso me ausentar agora, né? Eu não posso falar assim, tô indo embora. 5 dias descansar ali. Não posso. Acho que a gente tem que começar a ter um senso de comunidade um pouco maior do que o que a gente pode fazer para contribuir. Aquilo que eu falei, a higiene das mãos é importante. Eu, como infectologista, é importante dentro do hospital para evitar infecção, é importante para a gente, para evitar que a gente adquira infecção. Acho que, principalmente, os grupos de risco de aquisição de gripe, começar realmente a... Alguém perguntou, que já vou responder, do H1N1 e do coronavírus, mas o coronavírus é mais letal, sim, do que o H1N1, com o número de casos que a gente tem hoje. Pode ser que o H1N1, voltando, é um tipo de gripe, ele já virou parte da nossa gripe habitual, ele é um vírus que surgiu lá em 2009, que veio do porco, né? E do porco ele conseguiu pular para a gente, a partir dali... Desde 2009, ele não parou de circular, ok? Então, ele faz parte do que a gente chama de influenza sazonal. Então, dentro dos números que a gente tem hoje, o coronavírus parece ser a letalidade parece ser maior. Mas o que eu acredito é que a gente tem muito caso que a gente não tenha feito diagnóstico. Então, o meu denominador da conta está subestimado. A hora que a gente começar a entender melhor, a gente vai ver que a letalidade não é tão alta,
Mas, de novo, é um vírus novo, a gente não tem vacina, a gente não tem tratamento. Tem muita coisa sendo estudada disso, mas também ninguém... Na China tentaram algumas medicações para HIV. Tem um medicamento que foi desenhado para tratar ebola, que está sendo testado, mas a gente também não sabe os resultados. Mas, de novo, a gente está numa situação, às vezes, mais confortável que a gente tem como aprender com eles, até como lidar com o paciente. Algumas coisas médicas a gente sabe se é melhor colocar o respirador mais cedo ou mais tarde, se usar um medicamento ou não é melhor ou pior. Então, a gente tem tudo para conseguir lidar melhor. Como que a gente vai fazer isso é outra história. Isso. Rê, nós temos mais 3 minutinhos e aí temos só 3 minutos para a gente encerrar, mas eu acho que assim, você deu uma ideia muito boa para a gente. Tiveram alguns comentários aqui que você é a melhor infecto, eu concordo. Nossa. Melhor infecto. Tô não. Do ponto de vista técnico e da responsabilidade, né, da seriedade com que você trabalha, com que você está aqui colocando tudo isso para a gente de uma maneira super responsável e dizendo, olha, gente, essa notícia até hoje, amanhã pode ser que a coisa seja diferente, né? E então, eu não posso ser prepotente nisso, né? Eu tô falando aquilo que a gente vai conversando com alguns especialistas e entendendo o que está acontecendo. E eu já tive um posicionamento no começo da epidemia, hoje eu tenho outro e posso ter outro completamente e falar. Às vezes daqui a uma semana, nossa, mas eu tava muito louca, exagerei. Não sei, mas acho que nesse momento, se a gente perder o melhor timing de ter esse comportamento um pouquinho mais cauteloso, sem pânico, sem sair no supermercado fazendo compra, sem comprar 5 kits de álcool gel e gastar as máscaras que, né, gente importante saindo, fazendo pronunciamento usando máscara que profissional de saúde deveria usar, certo? Então não dá. Fato é que a realidade está aqui, está muito próximo de nós. Em São Paulo, a disseminação já é comunitária, a infecção já é considerada da comunidade, quer dizer, não precisa ter viajado ou ter tido contato com alguém que viajou, isso é fato. E dali vai espalhar para o No Rio também, tá, Rê? São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio, E assim, dali para o resto do país é um pulinho, a gente sabe, então a gente estar atento a isso e se cuidar, se prevenir, né? Se cuidar e cuidar da comunidade, como você falou, né? Da gente ter esse pensamento coletivo, né? Que eu acho que nós estamos nessa era também, né, Rê? A gente pode aprender isso agora, né? Sair do eu e ir para o nós, né? E cuidar da gente e cuidar de todo mundo também, né? Foi lindo, maravilhoso, adorei. Obrigada. A Dani sugeriu que a gente faça uma live todo sábado sobre coronavírus para manter atualizado. Até Podemos, a gente vai fazendo. Opa, até a gente entender. Tá ótimo. Muito obrigada. Ok, imagina. Obrigada a quem esteve conosco aqui, pelas perguntas também. Eu achei que foi muito bom e eu queria muito falar sobre esse assunto. E obrigada mesmo por todas as informações que você deu para a gente. Obrigada pela oportunidade. É muito importante a gente poder discutir isso. Em era de internet, a gente tem que saber aproveitar bem a internet, não criticar que tem um monte de coisa ruim, né? Tem que aproveitar bem. Isso. Beijo, ótimo fim de semana. Beijo de longe, viu, Rê? Beijo de longe, não pega na mão, 1 metro de distância. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Mamãe.